Por que Jacó desceu ao Egito? Aos 130 anos, ele estava prestes a deixar a terra prometida e levar consigo toda a família. A fome castigava Canaã, enquanto no Egito havia alimento. E uma notícia que mudava tudo: José estava vivo. Mas isso ainda não explicava por completo uma decisão tão arriscada. Jacó manda carregar as carroças, reúne filhos, netos, rebanhos e tudo o que possui. Se a viagem desse errado, ninguém ficaria para trás. A tensão era real. A promessa apontava para Canaã, mas a necessidade empurrava Jacó para outra direção. Partir parecia uma contradição. Ele não estava apenas mudando de endereço, estava deixando a terra dada por Deus à sua família, talvez para nunca mais vê-la. Então, antes de cruzar o caminho sem volta, Jacó precisava saber se estava fugindo da promessa ou seguindo algo que ainda não conseguia enxergar. No caminho, Jacó para em Berseba e oferece sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Então, durante a noite, Deus fala com ele numa visão. Chama seu nome e diz que ele não deve ter medo de descer ao Egito. Ali, Deus fará dele uma grande nação. O Senhor promete descer com Jacó e também fazê-lo voltar. José estará ao seu lado no fim da vida. Essa palavra muda o sentido da viagem. Jacó não está abandonando a promessa, está obedecendo ao Deus da promessa. O mapa muda, mas Deus continua conduzindo a história. A descida ao Egito não é uma fuga fora do plano. É o caminho escolhido para preservar a família durante a fome. Jacó parte com seus filhos, suas filhas, seus netos e todos os seus descendentes. O texto hebraico conta 70 pessoas ligadas à casa de Jacó. A tradução grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, e Atos capítulo 7, mencionam 75. São tradições textuais diferentes a respeito do mesmo grupo familiar. O centro da narrativa permanece claro. Toda a casa de Israel desceu ao Egito. Quando a família se aproxima, Judá vai adiante para receber orientações sobre Gósen. José prepara sua carruagem e corre ao encontro do pai. Depois de mais de 20 anos de luto, Jacó vê diante de si o filho que julgava morto. José se lança sobre o pescoço dele e chora longamente. Jacó finalmente pode tocar o rosto que pensou nunca mais ver. Então declara que já pode morrer, porque viu José vivo. Não é desejo de desistir, é o alívio de um pai que carregou uma ausência por décadas e, no fim da vida, recebeu de volta aquilo que acreditava ter perdido para sempre. José apresenta sua família ao faraó. Como eram pastores, eles recebem permissão para viver em Gósen, uma região adequada aos rebanhos. Ali poderiam permanecer juntos e atravessar os anos difíceis. José também apresenta Jacó ao rei. A cena é impressionante. O velho estrangeiro entra diante do homem mais poderoso do Egito e o abençoa. Quando o faraó pergunta a sua idade, Jacó responde que seus dias foram poucos e difíceis. Ele viveu conflitos, perdas, medo e longas esperas. Ainda assim, aquele homem cansado abençoa o rei. O migrante abençoa o governante. O aparentemente fraco carrega uma promessa que o poder do Egito não poderia produzir. Enquanto Israel se estabelece em Gósen, a fome se agrava. José administra os alimentos armazenados. Primeiro, os egípcios entregam dinheiro em troca de cereal. Quando o dinheiro termina, entregam os animais. Depois, oferecem suas terras e seu trabalho ao faraó para sobreviver. José compra as terras para a coroa, fornece sementes e estabelece que a quinta parte da colheita será entregue ao faraó. As terras dos sacerdotes são preservadas porque eles recebiam sustento do rei. É uma política dura, nascida de uma crise extrema. O povo reconhece que José salvou suas vidas, mas o resultado também concentra terras e poder nas mãos do faraó. Ao mesmo tempo, em Gósen, a família de Jacó adquire propriedades, cresce e se multiplica. Deus preserva seu povo em território estrangeiro, justamente quando a fome ameaça toda a região. Jacó ainda vive 17 anos no Egito.
perto da morte, chama José e exige um juramento. Seu corpo não deverá permanecer ali. Ele quer ser sepultado em Canaã, junto de seus pais. Jacó pode morrer no Egito, mas sua esperança continua voltada para a terra prometida. Sua sepultura será um testemunho de que o Egito não é o destino final da família. Depois, José leva seus filhos, Manassés e Efraim, para receberem a bênção do avô. Jacó recorda a promessa de Deus. Sua descendência cresceria e receberia a terra. Ele acolhe os 2 netos como filhos, dando a eles lugar entre as tribos de Israel. José posiciona Manassés, o mais velho, diante da mão direita de Jacó. Efraim, o mais novo, fica diante da esquerda. Mas Jacó cruza os braços de propósito. Sua mão direita repousa sobre Efraim. José tenta corrigir o pai, pensando que a visão fraca o confundiu. Jacó, porém, afirma que sabe exatamente o que está fazendo. Manassés também se tornará um grande povo, mas Efraim será maior. Mais uma vez em Gênesis, a bênção não segue automaticamente a ordem do nascimento. Deus não fica preso às expectativas humanas. A mão cruzada de Jacó mostra que a promessa avança pela escolha divina, não pelo costume da família. Se esta jornada pela Bíblia ajuda você a compreender melhor o texto, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos. Jacó desceu ao Egito porque Deus confirmou a viagem, preservou sua família da fome e começou ali a formação de uma grande nação. Ele deixou Canaã, mas não perdeu a promessa. Abraçou José, abençoou o faraó, viu Efraim e Manassés incluídos em Israel e morreu confiando que sua família voltaria. Quando Deus mudar completamente o mapa diante de você, você conseguirá confiar que a promessa continua viva?